Olá, olá! Meu nome é Igor Luiz. Essa aqui é mais uma aula do nosso curso de revisão em Estatística Básica pela Monitoria de Estatística da UESC. Essa aula é promovida pelo Laboratório de Estatística Computacional, o LEC. O tema da nossa aula, como já foi avisado, é Conceitos Gerais de Estatística Descritiva. Foi avisado que era estatística descritiva, mas para chegar nesse conceito máximo, temos que entender algumas regras básicas, algumas terminologias que serão importantes para o nosso estudo. Então vamos lá. Vamos iniciar com nossas definições básicas, depois vamos entender, através de um pequeno organograma, como são as subdivisões da estatística, como elas se relacionam, e enfim, vamos partir para a introdução à estatística descritiva. É claro que a gente não vai passar muita coisa de estatística descritiva ainda nessa aula, mas teremos muitas outras para entrar mais a fundo. A estatística descritiva é um âmbito muito grande da nossa área, da nossa disciplina, que pode ser abordada de diferentes formas, desde que elas planejem descrever, organizar e apresentar dados. Bom, os primeiros conceitos que vamos abordar é o conceito de estatística. A estatística é a ciência que tem por objetivo planejar, coletar, tabular, analisar e interpretar informações, e delas extrair conclusões que permitam a tomar as decisões acertadas mediante incertezas. Claro, mediante incertezas, porque a estatística ela estima valores, ou seja, ela usa um estimador, alcança uma estimativa em cima de determinada ideia de parâmetro. Parâmetro populacional, a estimativa amostral. Isso vai ser conceituado logo a seguir também. Conceito de variável é a característica da população ou amostra em estudo, possível de ser medida, contada ou categorizada. Ou seja, a variável é aquele dado de interesse. Nós temos uma população, claro, de pessoas, mas de pessoas nós podemos extrair diversas informações. Mas quais dessas informações são interessantes ao nosso estudo? São as variáveis. As variáveis podem ser basicamente de dois tipos: as variáveis qualitativas e as variáveis quantitativas. As variáveis qualitativas consistem em atributos, classificações ou registros não numéricos. Ou se numéricos, por algum motivo, esses números não representam uma contagem, não representam de fato uma sequência matemática. Já a variável quantitativa consiste em medidas ou contagens numéricas. A variável qualitativa ela pode ser de dois tipos também. Ela pode ser uma qualitativa ordinal ou nominal. As ordinais definem um ordenamento ou hierarquia. Já a variável qualitativa nominal não define qualquer ordenamento ou hierarquia. Apenas são categorias diferentes. Por exemplo, pessoas que nasceram no mês de janeiro, de março, de setembro, apenas nasceram em meses diferentes. A variável mês de nascimento não é ordinal, não define uma ordem. Apenas um mês de nascimento. Já conexões do LinkedIn, por exemplo, em primeiro, segundo ou terceiro grau, definem uma ordem, uma hierarquia de conexões. Enfim, a variável quantitativa ela também pode ser de dois tipos, a discreta e a contínua. A variável quantitativa discreta assume valores pertencentes a um conjunto finito de dados. Geralmente, quando a gente define conjunto finito, é que entre dois números desse determinado conjunto existe uma quantidade finita de números que podem ser calculados. Já uma variável quantitativa contínua define que existem valores mensuráveis infinitamente entre dois limites, entre dois outros números, existem infinitos números. Um conjunto de dados. Conjunto de dados são informações geradas pelas observações de uma amostra definidos por variáveis. Ou seja, o conjunto de dados obtidos de variáveis de determinada população ou amostra é um conjunto de dados. Ele pode ser univariado, consiste em observações sobre a única variável, pode ser bivariado, eu posso ter interesse em duas variáveis de determinada mesma amostra, ou multivariado, ele consiste em observações sobre mais de duas variáveis. Por exemplo, em um censo que se utiliza na população, a pesquisa gerada da população, se perguntam várias variáveis, desde cor da pele, idade, número de pessoas na casa, quantidade de imóveis. Tudo isso são variáveis, então o conjunto de dados multivariado. Outros conceitos importantes, o conceito de experimento
que você já deve estar habituado, é um trabalho previamente planejado que segue determinados princípios básicos. É basicamente um roteiro de experimentação e faz comparação dos efeitos dos tratamentos. Ou seja, você define um roteiro, você executa o roteiro e compara os efeitos desse roteiro. O conceito de experimento é basicamente isso. O tratamento é um método, elemento ou material cujo efeito deseja-se medir, comparar em um experimento. Enfim, é aquele processo ou elemento que varia em determinado experimento e que a gente deseja comparar, medir ou ter interesse nos resultados. A unidade experimental é a unidade que receberá o tratamento e fornece os dados que deverão refletir o seu efeito. Já a hipótese é a afirmativa elaborada e colocada à prova, ou seja, é uma afirmativa hipotética, ela ainda não está confirmada. A hipótese pode ser confirmada ou não, depois do experimento, de maneira que poderá ser rejeitada ou não. Geralmente, na estatística, a gente utiliza os termos rejeitada e não rejeitada. Raramente utilizam os termos aceitação de hipótese, mas não rejeição é um termo mais aceito entre os estatísticos. Outros conceitos, alguns deles, na verdade todos eles nós já comentamos aqui, o conceito de censo, que é uma contagem de toda uma população. Então, a maior parte dos experimentos e tratamentos são feitos com amostras, que são subconjuntos de uma população. Se eu quero estudar uma população por inteiro, eu faço um censo. Um censo é uma contagem de toda uma população. A realidade é que o censo que a gente utiliza, que a gente está acostumado a conhecer, o censo que é feito nas casas brasileiras, ele não é bem um censo, porque é impossível conseguir manipular ou conseguir dados de toda a população brasileira, por questões incontroláveis, questões não probabilísticas. Mas, enfim, a definição formal de censo é essa. Parâmetro. Parâmetro é um valor desconhecido, associado a uma característica da população. A gente pode definir como um valor esperado. O parâmetro é o valor esperado. Para se chegar nesse valor esperado de uma população, utiliza-se um estimador, que é uma função que estima o valor desse parâmetro da população com base em observações da amostra. E que observações são essas da amostra? A estimativa. Estimativa é o valor obtido pelo estimador a partir da amostra. E esse estimador vai tentar olhar para essa estimativa e imaginar que valor seria o do parâmetro. Imaginar não, temos técnicas para alcançá-los. Enfim, chegamos nos ramos da estatística. Agora que a gente já sabe conceitos de como observar conjuntos de dados, de questões de como esses dados são organizados, enfim, a gente pode entender o máximo do que é a estatística. Basicamente, a gente divide ela em 2 ou 3 ramos. Muita gente não considera a probabilidade um ramo de fato da estatística, mas a gente vai entender que ela é importante sim. A estatística descritiva é um ramo da estatística que aplica várias técnicas para descrever e resumir um conjunto de dados. A gente já chegou na definição dela. Ela apenas pega os dados que já existem, descreve e resume esse conjunto através de métricas que tornam o conjunto mais palpável para a gente obter as observações e comparações que são necessárias ao nosso estudo. A probabilidade é o estudo das chances de ocorrência de um resultado. Ou seja, em determinado processo, em determinado tratamento, a gente quer entender qual é a probabilidade de determinado resultado ser encontrado. Se a gente tem a estatística descritiva, que é para entender os dados que estão lá, os dados que estão palpáveis e observáveis, e a probabilidade, que é para entender as chances de ocorrência de um resultado, a gente chega na inferencial, que é basicamente a consequência das duas anteriores. É a tentativa de fazer afirmações a partir de um conjunto de valores representativo sobre o universo, ou seja, a partir da amostra, conseguir, através de métodos probabilísticos de probabilidade, fazendo a descrição da amostra, né, inferir valores do universo, da população. Então, a estatística inferencial, ela usa estimadores probabilísticos, a fim de, através das técnicas de probabilidade, entender a partir da descrição de uma amostra, as características da população, naturalmente, muito maior que o conjunto de dados observável. E como posso apresentar esses dados estatisticamente? Então, a apresentação de dados, já entramos na estatística descritiva. Há duas principais maneiras de apresentar um conjunto de dados,
de modo a facilitar a compreensão das informações, tabelas e gráficos. Claro, essas maneiras de apresentar dados são maneiras visuais, ou seja, de modo que a gente, olhando para uma determinada apresentação, facilite a nossa compreensão, dado que a maioria das vezes nós trabalhamos com mais de uma entrada de variável. Então é importante que os dados sejam organizados de forma que a gente consiga separar a atenção em cada uma delas sem que se torne confuso. Claro, não restringindo a necessidade de comparação. Para isso, tem várias maneiras de se apresentar, dentro dos gráficos, por exemplo, e cada maneira é recomendada para determinada situação. Então, as maneiras mais básicas que a gente linkou aqui são gráficos de colunas, de barras, de setores, de linhas, diagramas de Pareto, histograma, gráficos de linhas e colunas e gráficos de dispersão. Tem alguns outros gráficos, é verdade, por exemplo, diagramas de árvore e afins, que a gente optou por não explicar aqui agora, porque esses são os principais e mais utilizados. O gráfico de colunas é recomendado para comparar valores absolutos numéricos, em detrimento de variáveis qualitativas, como mês de um ano, alunos de uma classe. Ou seja, no eixo vertical, a gente vai ter um número, um valor absoluto em número, o valor absoluto, no caso, um valor de contagem, um número absoluto, não um número relativo, percentual. E no eixo X, no eixo horizontal, nós temos uma variável qualitativa, que diz a que esse número se refere. Por exemplo, no exemplo que nós temos na tela, são os torcedores de determinado clube. O número absoluto de torcedores em detrimento do nome de cada um dos clubes. O gráfico de barras ele é muito similar ao gráfico de colunas. Muita gente, inclusive, confunde os dois, chamam os dois da mesma coisa. Mas há uma pequena diferença. O gráfico de barras é horizontal. Ele é recomendado para casos onde o nome das variáveis qualitativas sejam muito grandes ou não caibam no eixo horizontal. Desse modo, no eixo vertical, eles podem ser escritos um acima do outro, sem ocupar muito espaço. A função dos dois é basicamente a mesma. O gráfico de barras ou colunas empilhadas é derivado dos gráficos anteriores. Ele pode ser horizontal, vertical, enfim. Os nomes podem estar dentro dos nossos segmentações, das nossas empilhamentos de barras e colunas, como é o caso da imagem, ou podem estar no eixo ao lado. É derivado dos anteriores, tem o intuito de apresentar extratos amostrais empilhados, ou seja, múltiplas entradas de uma possível tabela que originou esse gráfico. Por exemplo, nesse caso, vemos a população das regiões do Brasil em números absolutos no eixo vertical. E as regiões estão expostas no eixo horizontal, no eixo X. Mas a gente sabe que as regiões do Brasil elas têm subdivisões, têm estratos específicos, que são os estados. Então, claro, a população de uma região A pode ser muito maior que a população de uma região B. Porém, a população de um estado A, pertencente a essa região A, pode ser muito pequena e ser compensada pelo estado B, que na verdade tem uma população muito maior. Para analisar esses estratos, o gráfico de barras e colunas empilhadas é uma excelente métrica. O gráfico de linhas é usado para demonstrar a variação de uma ou mais variáveis quantitativas contínuas em detrimento de uma outra. Claro, quando falo mais variáveis, é necessário mais de uma linha por variável. Nesse caso do exemplo, é o consumo da energia em kWh, número absoluto, no eixo vertical, em detrimento dos meses, são variáveis qualitativas. Esse consumo de energia ele pode ser qualquer valor, é um valor contínuo, é um valor numérico e contínuo. Ou seja, pode ser 80 kWh, 79, ou qualquer número entre 79 e 80, que são infinitas possibilidades. Então, a linha representa essa continuidade dentro de determinado intervalo. O gráfico de linhas e colunas é baseado nos anteriores. Facilita a comparação de variáveis, ou da variação de duas variáveis, aparentemente independentes entre si, em detrimento de uma terceira, no qual ambos estão diretamente relacionados. Nesse caso, por exemplo, a gente tenta ver a relação entre a quantidade vendida de determinado produto nas barras, quer dizer, nas colunas, e o preço desses mesmos produtos. Existe uma correlação entre o preço dos produtos e a quantidade vendida. Mas a correlação não é necessariamente obrigatória, pois ela depende de outros fatores mercadológicos,
Contudo, para entender essa correlação, é interessante observar a variação da linha e das colunas conjuntamente. Até porque ambos estão medidos no mesmo fator do eixo y, que são os mesmos fatores absolutos. O gráfico de setores. O gráfico de setores, ou gráfico de pizza, como é mais conhecido, é recomendado para fornecer uma visão relativa, frequente ou percentual das variáveis quantitativas em relação a um todo. Ou seja, eu posso dizer que ter 2 maçãs é muito pouco. Mas se eu tenho 2 maçãs de um total de 3 frutas, eu tenho 66,7% das minhas frutas que são maçãs. Então, dentro de um gráfico de setores ou de pixels, a gente consegue ver a representatividade de determinada variável, de determinado valor dessa variável em relação a um todo. E observando apenas as fatias, o tamanho das fatias dessa pixel em comparação, é muito fácil determinar isso. Um gráfico de dispersão é usado com pares ordenados de 2 variáveis, qualitativas dispostas sobre eixos, com o objetivo de aferir alguma correlação entre não entre tais. Ou seja, os pares ordenados significam que a variação de determinada variável, ou determinado elemento, determinado indivíduo, entre 2 variáveis. Uma no eixo x, outra no eixo y. Isso vai gerar para ele uma posição dentro desse gráfico, dentro desse conjunto de eixos. E se faz isso com todos os indivíduos representativos daquela amostra. Em seguida, a gente consegue ver se é uma linha de tendência, ou seja, se é uma linha que aparentemente delimita a tendência de onde esses elementos, esses indivíduos devem estar no gráfico, em relação ao crescimento de uma ou outra variável, o posicionamento em uma e outra. Quando a linha é crescente, como na imagem da esquerda superior, nós chamamos de correlação linear positiva. No caso da direita superior, correlação linear negativa. No caso da esquerda inferior, nós chamamos de relação neutra, ou seja, os pontos estão tão bem distribuídos, sem aparentemente formar nenhuma linha de tendência, que a gente tende a entender que não há uma correlação entre as variáveis, que uma não depende da outra, que uma não influencia o resultado da outra. Já no caso da direita, é uma relação não linear, ou seja, formada uma curva. Até determinado momento do crescimento da variável do eixo horizontal, existe também o crescimento da variável do eixo vertical. Até que chega, por exemplo, num patamar, num platô. Abaixo desse platô, o crescimento da variável do eixo horizontal continua acontecendo, junto com o decrescimento da variável do eixo vertical. Isso também é uma correlação linear. Na verdade, é uma correlação parabólica. Mas isso é assunto para mais tarde. O diagrama de Pareto é outro tipo de gráfico. É similar a um gráfico de linhas e colunas. Ordena frequências absolutas de ocorrência em ordem decrescente nas colunas, enquanto a linha indica a frequência relativa acumulada. Então, a gente percebe aí no nosso eixo direito, nosso eixo vertical, ao lado direito, valores percentuais que são representativos da linha. A linha sempre acaba no 100%, porque ela é o acúmulo das frequências relativas. Então, quanto cada uma dessas colunas representa no todo, vai se somando percentualmente na linha. Enquanto as colunas são com valores que são representados no eixo do lado esquerdo, né, absolutos, ordenadas em ordem decrescente, para facilitar o entendimento na hora da visualização. O histograma tem o objetivo de indicar intervalos de classe e frequências absolutas de variáveis quantitativas contínuas. Ou seja, pega-se determinado conjunto de dados contínuos, divide-se esse conjunto de dados em intervalos de classe, que nós chamamos, esses intervalos têm determinado comprimento, essas classes podem ou não ser nomeadas, e esses intervalos são posicionados com o número de indivíduos absoluto, a quantidade de indivíduos dentro daquele intervalo, nas colunas. E, claro, os valores, o intervalo de valores desses indivíduos fica na linha, no eixo X. Bom, já falamos de intervalos, tabelas, frequências absolutas e relativas, que são conceitos que a gente não explorou lá no começo da aula. São muitos conceitos novos. Isso aconteceu porque, para entender isso,
precisaremos ver que as tabelas também têm tipos. E o mais comum delas é a tabela de distribuição de frequências, ou seja, uma tabela que distribui frequências em intervalos de classe, a fim de analisar com mais facilidade a distribuição dos indivíduos dentro desses intervalos. Mas isso é assunto da próxima aula. Aguardo você!